Muito bem. Boa tarde, pessoal. Estamos começando aqui o nosso 11º. Travou? Rebobina a fita aí, Tiagão. Voltou? Voltou. Tô on. Tá Ó, bom. vou falar rapidinho. Hoje nós vamos falar. Hoje quem vai fazer a apresentação é o Tonon, Marcelo Tonon, da nossa equipe. Ele vai falar sobre modelo ágil e depois ele vai contar também um pouco sobre uma experiência sobre aquarismo, certo, Tonon? Falei É certo? isso aí, é isso aí. Aquarismo. Como transformar sonho em realidade. É uma apresentação super legal, vocês vão adorar. Então, como o nosso tempo hoje é curto, eu já vou passar a palavra para ele. Boa tarde, Tonon, é com você. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Muito prazer. Muito obrigado por me darem esse espaço aqui. Espero aí, humildemente, compartilhar um pouco dessas experiências com vocês, que foi bem bacana. Vamos lá, espero conseguir transmitir esse conteúdo para vocês de uma maneira bacana, figurada, vocês vão ver. Mas vamos ver do que se trata. Vou colocar aqui a apresentação. Legal, pessoal? Tá tudo ok? Vocês estão conseguindo ver minha tela aí, Thiago? Tudo ok. Legal. Pessoal, então vamos lá, né? Vamos entender aí essa sopa de letras aí, mindset ágil, trabalho em equipe e aquarismo, né? O que será que essas coisas têm a ver? Bom, eu costumo dizer e acho que assim, tudo começa com um sonho, né? Tudo que a gente faz na vida, aquilo que a gente se propõe, foi alguma coisa que tocou a gente e isso não é diferente no trabalho, né? E quando a gente acredita em alguma coisa e quer fazer a diferença, a gente faz porque a gente acredita nesse sonho. Enquanto a gente acredita nisso, nada será por acaso, né? Já dizia Ewan Phil, jornalista, cartunista e escritor conhecido da gente. Mas aí, pessoal, me diz assim, né? Pô, mas espera aí, Tonão, que diabo que tem a ver? Mindset ágil, trabalho em equipe e aquário, né? Aquário pô, o que eu lembro do aquário é esse peixinho dourado aí dentro desse recipiente de vidro. E mindset, né? Mindset, que palavra é essa? Mente mais ferramentas, mais ajustes, com a configuração mental. Bom, será que dá para sacar aí a relação entre isso? Eu acho que só a criança que existe dentro de você vai conseguir entender isso, né? Aí, ó, para dizer, esse cara que tá aí sou eu, né? Tô um pouquinho diferente, mas por dentro eu ainda sou assim, viu, gente? Bom, passando então para falar aqui rapidinho do Marcelo, né? Apaixonado por computador e aquário desde os 7 anos de idade. Eu fiz algumas formações na área de ciência da computação, engenharia de software, gestão de projetos. Tenho a minha esposa Viviane, que está aí acima para vocês conhecerem minha família. Tenho 2 filhas da raça Schnauzer, estão aí também, né? Amo a natureza, conhecimento, história da humanidade. Gosto muito de viajar, escutar boa música, confraternizar com a galera. E sendo café ou cerveja, me chama, a gente vai estar lá junto. Bom, vamos lá então, agenda, né? Vamos falar rapidinho então sobre essa configuração mental ágil e o trabalho em equipe, né? Que isso influencia o nosso trabalho em equipe. E aí vamos ligar isso com o aquarismo. Daí eu vou explicar para vocês o que é o aquapaisagismo dentro do aquarismo e como que esses conceitos se aplicam, como a gente pode ver esse mindset ágil funcionando, né? Então, poxa, mas espera aí, todo mundo fala sobre mindset ágil, o que que é esse mindset ágil? Por que que agora todo mundo fala de ágil? Por que que eu tenho que ser ágil? Eu já sou ágil, né? Mas vamos entender a história, gente, que eu acho que é um bom contexto para a gente sacar o porquê que estão falando tanto sobre ágil. A gente vem aí, né, evoluindo por obra da mente humana, né, e que quer sempre desenvolver formas mais simples de se fazer as coisas, e a partir do momento que alguém descobriu que dava para começar a transportar mais depressa, a ter mais comodidade, poxa, o pessoal
ali da ciência começou a produzir coisas e isso foi parar na indústria e isso começou a criar um aumento de produtividade. E aí esses ciclos eram de 100 em 100 anos, né? Primeira Revolução Industrial em 1700, chegada do vapor, 1800 eletricidade, em 1900 a gente já começou a ter a computação, nos anos 900, e atualmente a gente já está aí num patamar de inteligência e está indo para um quinto, em que entra física quântica, a robótica integrada com o corpo do humano, então as coisas estão mudando muito rapidamente, né? Rapidinho a gente falar sobre, pô, dá para lembrar que há pouco tempo, né, a gente tinha ali carta chegando em casa, telégrafo, isso foi evoluindo, a forma da gente registrar o conhecimento e compartilhar informação evoluiu relativamente rápido, né? A gente vê que a cada 100 anos tinha uma transformação, agora a gente tem transformações a cada 10, e de 2005 para cá isso se tornou exponencial. A gente registrava a informação e compartilhava desde os primórdios, então arte rupestre, papiro, correio, telégrafo, jornal, essas coisas foram se transformando e chegou a danada da internet que exponenciou a velocidade com que a gente se comunica. Hoje a gente é praticamente onipresente, a gente está em qualquer canto e se comunica muito rápido. Bom, isso, gente, vai levar a gente a um questionamento sobre como as coisas funcionavam, né, na época da Revolução Industrial. Lá naquela época a gente tinha aí como chave produzir bens de uma maneira já bem conhecida, uma vez que se descobria uma forma de fazer, era repetido, o processo era repetido, buscava-se ter pouca variação naquele processo para a gente conseguir fazer bastante coisa. E as pessoas, infelizmente, elas participavam de tarefas, vamos chamar de tarefas burras, vai? É processo repetitivo, cansativo, e, poxa, para controlar essa turma toda, apareciam alguns agentes aí que precisavam estar olhando esse trabalho, porque realmente fazer uma tarefa maçante é difícil demais. E com isso surgiu uma estrutura hierárquica, né? Uma estrutura hierárquica de mentes que pensavam, que coordenavam as coisas e mentes que não eram bem utilizadas, elas só precisavam dos braços. O Henry Ford chegou a perguntar, pô, por que toda vez que eu peço para alguém me trazer mais um par de mãos, vem com o cérebro conectado, né? Ele não queria que ninguém pensasse, tinha que executar daquela maneira e ponto final. Mas aí as revoluções industriais continuaram evoluindo, deram grandes saltos e a gente começou a perceber que com a chegada da informação, que a gente conseguiu criar serviços, produtos mais complexos, buscar vacinas, sejam lá as coisas que nos desafiam atualmente, a gente não podia ter mais poucas pessoas pensando, a gente precisava de todos os cérebros, né? E para que todos esses cérebros funcionem em harmonia, o gerenciamento precisa ser comum, né? A gente precisa de liderança, sim, mas a gente precisa ser autogerenciável. E aí a gente vê por que, né, que surge essa questão, porra, no ágil todo mundo fala que a gente precisa ser autogerenciável, mas o que é isso? Porque uma vez que você está imbuído do espírito daquilo que você está buscando, daquele propósito da sua empresa, daquilo que você quer fazer, e você compartilha informação, porque hoje as coisas têm uma complexidade tão grande que é impossível a gente trabalhar sozinho, a gente precisa trabalhar em equipe, a gente precisa somar. É aí que faz sentido a gente ser membros de uma equipe horizontal, em que todo mundo é capaz de buscar o objetivo final, né? Então, o autogerenciamento tem um ônus e um bônus, né? Ele tem o bônus da gente ter mais liberdade, mais engajamento, é mais bacana participar de todas as decisões, mas ele vem com o ônus da gente compreender o que a gente quer fazer como organização, como a gente pode fazer isso dando o melhor da nossa capacidade mental, né? E cada um tem as suas habilidades exclusivas, como num time de futebol, um é atacante, o outro é meio-campo, zagueiro, goleiro, e a gente sabe que precisa ganhar o jogo. E essa equipe se autogerencia, todo mundo precisa estar com a sua performance e as suas habilidades à disposição para a gente conquistar algo maior. Então, assim, mas, pô, tudo isso legal, Tonão, foi legal, mas assim, por que eu preciso ser ágil, né? Porque esse dinamismo hoje, gente, ele levou a gente a um conceito chamado VUCA, né? Eu dei o nome de MUVUCA aqui para a gente não esquecer, porque hoje tudo é muito volátil, é incerto, complexo e ambíguo. A gente tem aí um mundo que muda muito rápido, né? A gente mal acabou de conhecer
um produto ou um serviço, poxa, já tem alguém inovando, uma startup fazendo de uma maneira melhor, e isso está em evolução exponencial. E as coisas se tornaram imprevisíveis, né? A gente tem aí uma coisa chegando no mundo chamada metaverso, né? Puxa, a gente já conhece a internet, o negócio já é tão dinâmico. O que será que é o metaverso? Como eu trabalho nele? Então, isso é só para exemplificar como é que a gente tem, né, essas incertezas e a gente precisa lidar com elas e continuar trabalhando. As coisas estão complexas porque nada mais depende só de um conjunto de informações que está sob o seu poder. A gente precisa entender diversos aspectos com vários grupos diferentes, de nacionalidades diferentes, tecnologias que são pesquisadas em lugares muito remotos, distantes de nós, e a gente precisa tomar decisões tentando abranger todas essas informações. E a coisa é ambígua, né? Ambígua porque a gente não sabe exatamente que impacto isso vai trazer na sociedade. As inovações, né, elas não têm uma experiência, uma base para a gente poder falar, não, é assim que faz. Então a gente tem que estar preparado para enfrentar esse mundo, gente. Isso é bacana, é muito bacana, e a gente vai ver como que a gente enfrenta isso. E aí vem esse negócio do mindset, né? O que é mindset? Nada mais essa palavra em inglês, ela não diz muita coisa para a gente, ela é uma configuração mental, e ela mostra para a gente que agora a gente precisa pensar de outra maneira, né? Eu acho que a principal mensagem aqui hoje a gente não pode mais ficar esperando que a tese ou a teoria apareça para a gente se basear. A gente tem que agir, a gente tem que ser prático, a gente tem que enfrentar os problemas com coragem, com foco, né, com comprometimento, respeitando a nossa equipe, a capacidade de contribuir de cada um, ajudando essas pessoas a crescerem, para que a gente enfrente esses problemas juntos. E aí a gente pode, assim, tentar entender, mas, pô, como é que era a minha configuração mental, então, lá no modelo antigo, né, que ainda estava meio vinculado ali à forma como a indústria, né, as coisas se moviam. E aí a gente pode enxergar, pô, estamos preparados para esse novo desafio? O nosso mindset é de crescimento, ou seja, eu gosto de experimentar coisas novas, os desafios me ajudam a crescer, eu estou inspirado pelo sucesso de outros. O fracasso é uma oportunidade para crescer, ou eu me decepciono? Ou a gente está com um mindset fixo. Quando eu estou frustrado, eu desisto, eu não gosto de ser desafiado, né? Eu me reservo, não me exponho, o meu potencial é pré-determinado, eu estou conformado que eu sou assim, eu já estudei o que eu tinha que estudar e não vou mais mudar. As minhas habilidades não vão mudar, eu não posso descobrir nada de novo. Então, gente, mindset é isso, né? É a gente se perguntar se a gente está preparado para esse mundo muvuca, se os desafios nós vamos enfrentar com otimismo, positividade, aberto a ter uma vida de aprendizado e se envolver com as pessoas e contribuir. Bom, fatores-chave, né, para a gente alcançar isso. Uma cultura de crescimento, né? A gente fomentar com a nossa turma. Pô, pessoal, você viu aquela novidade que saiu? O que está acontecendo? Olha que bacana isso. Pô, e aí? Você está fazendo um curso novo? Me conta como é que está lá. Pô, como é que a gente pode usar essas habilidades aí em prol daquilo que a gente está construindo, para o nosso sonho, né? E assim, obviamente a gente precisa de ter método, né? Ter metas para ver se a gente está alcançando os resultados. E explorar, 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 buscar, porque o desconhecido está aí e a gente precisa experimentar. E à medida que a gente experimenta, a gente erra, e o importante é a gente aprender e evoluir rápido. Então, testar rápido a nossa ideia, a nossa tese, fazer as coisas acontecer, descobrir aquilo que foi bom e pivotar, mudar de lado e continuar o caminho com as lições aprendidas. Então, logo abaixo está lá, falhar é uma oportunidade de melhorar. Dominar as práticas, né? A gente ter a nossa base. Errar não é errar 2 mais 2 igual a 4. 2 mais 2 igual a 4 é uma premissa, a gente precisa ter, o time tem que ter o domínio das práticas, da forma de se comunicar, e o fundamental tem que estar lá. A gente vai falhar na exploração do desconhecido, e a gente não tem que ter medo, né? E ser resiliente. Resiliente, descobrir não é fácil, mas a gente está aí preparado e engajado para isso. Esse é um mindset ágil, gente. Bom, mas eu falei bastante aí, né? Esse negócio parece que ia ser divertido, mas o Tom não está aí falando sobre um monte de conceitos, e eu estou aqui tentando imaginar.
Mas pensando bem, pô, cadê os peixinhos que você falou, Tonão? Por que a gente não vai ver os peixinhos, cara? Pô, fica com essa chatice aí. Gente, então vamos lá, vamos relaxar um pouco agora, vamos comigo até o Japão, vamos fazer uma viagem aí, vocês vão entender. Acho que é legal que todo mundo saiba o que é aquarismo, né? O peixinho dourado no vidro é o que todo mundo associa logo de cara. Então, é criar plantas e peixes dentro do aquário, né? Ou em tanques naturais para fins de ornamentação ou de estudo. Mas, Tonão, é isso aí que você faz, cara? Puta, isso daí, mais velho que andar para frente. Mas, assim, a curiosidade de uma criança que nasceu comigo ali ao ter meu primeiro aquário. Minha mãe me deu um aquário e lavava o aquário a cada 15 dias e matava todos os peixes com detergente, cara. Pô, era complicado. Isso me marcou e eu amava aquele negócio, né? Eu sempre tive uma ligação grande com água, com peixes, com a natureza. E quando eu fiquei adulto e tinha condição já de comprar e manter um aquário, eu comecei a explorar esse caminho de novo. E aí eu descobri que eu fazia uma coisa que o mundo chamava de aquapaisagismo, tá? O que é isso? O aquapaisagismo é uma técnica aí que emprega uma série de materiais, como plantas, rochas, troncos, para desenvolver uma paisagem subaquática que recria um ambiente natural nos seus mínimos detalhes. Então, é uma coisa que é aquilo que a gente conhece de aquarismo, mas ali entra química, biologia, botânica, física, arte, composição, fotografia e até gestão de projetos. Aprofundando um pouco, assim, para vocês terem uma noção, assim como a gente constrói produtos que são complexos, né? A gente precisa fazer, por exemplo, aqui no Estadão, a implantação do ARC, e a gente tem uma imagem do que a gente quer do ARC, mas tem uma série de pormenores que precisam ser tratados, estudados com todo carinho. E assim como aqui no aquário, para chegar num resultado, eu preciso ter um monte de conhecimentos técnicos que quando a gente vê a imagem final, a gente não enxerga. Então eu preciso saber de todos os elementos químicos, como é que a filtragem funciona, se essa filtragem precisa ter algum tipo de composição específica, se as bactérias vão me ajudar nisso. Em relação à biologia, eu preciso entender fotossíntese, como é que a luz influencia o crescimento das plantas, como elas absorvem os nutrientes, né? Preciso conhecer, eu vou começar a colocar componentes químicos na água, eu preciso saber se isso não vai ter algum tipo de inferência lá na saúde dos peixes, então a gente estuda pressão osmótica, é um monte de coisas, né? Dimensões, peso, iluminação, temperatura, a estudar noções sobre composição, porque a gente tem que criar algo agradável aos olhos do espectador, e depois a gente fotografa esse negócio para eternizar aquele negócio que a gente construiu, né? E o projeto, né, gente, porque vocês vão entender que eu participo de alguns campeonatos, e esses campeonatos têm prazo, né? Então, a gente precisa gerenciar todas essas etapas para conseguir construir alguma coisa. Assim como a implantação, né, do nosso ARC aí, que faz parte da transformação digital e vai nos levar para um outro patamar, ele precisa ser implantado num tempo adequado. Então, a gente precisa gerenciar tudo isso, ter todos esses conhecimentos e fazer a entrega na hora certa. E aí, gente, eu compartilho com vocês aqui a foto do meu aquário, que é o tal do aquapaisagismo, né? Espero que vocês estejam vendo em detalhes. Pode ser que alguns pensem, pô, mas será que isso daí é um aquário mesmo? Sim, gente, é um aquário. Todos esses elementos aí, materiais que eu comentei, pedras, plantas, são todas naturais. Esses peixes que estão aí são de verdade. E essa cachoeira que vocês estão vendo, eu projetei para que tenha essa sensação, né, de água debaixo d'água. Eu projetei isso com tecido. Mas eu vou mostrar isso para vocês agora em detalhes. Depois a gente volta a olhar essa imagem com mais profundidade. Pô, mas aí vocês podem perguntar, pô, como é que você teve essa ideia, Tonão? Pô, de onde surgiu isso? E aí eu quero mostrar para vocês aqui que do sonho ao produto existe uma caminhada, né? E com a nossa mentalidade ágil, com o nosso trabalho em equipe, a gente consegue alcançar coisas inimagináveis, né? O sonho era criar uma obra de arte subaquática e vencer uma competição mundial. E o desafio, participar de 2 campeonatos, um no Oriente e um no Ocidente, com 2.500 participantes cada. E tinha requisitos, gente, assim como tem nos sistemas que a gente constrói, nos produtos, né? E eu seria avaliado. Eu precisava recriar um habitat natural para os peixes,
manter isso e entender, o juiz tem que entender se isso pode ser mantido a longo prazo, se foi criado ali só para uma foto. São avaliadas as habilidades técnicas do criador, originalidade, a impressão que a pessoa tem quando olha para isso, que é algo subjetivo, né? A composição geral, o equilíbrio, e 16 os juízes avaliam esse trabalho. E qual que é a meta? Eu preciso controlar, né? Eu estou conseguindo atingir minha meta? Eu precisava realizar e entregar esse trabalho em 6 meses. Aqui abaixo aqui tem uma visão de um monte de lojistas pelo mundo, está bem pequenininho, mas é o pessoal que participa disso. E para isso, gente, a gente se comunicou muito, né? Desde que eu descobri o aquapaisagismo, eu comecei a me conectar com as pessoas, porque evoluir nisso sozinho era impossível. Então, como que a gente se ligou, né? Como que a gente se descobriu? A gente tinha um sonho, todo mundo era apaixonado por esse negócio e começou a se descobrir na internet. A gente foi se juntando. Então a gente tinha um propósito, né? A gente tinha uma missão, assim como uma corporação tem um objetivo, assim como o Estadão vai se transformar numa Newstech, a gente compartilha um sonho. E quando a gente compartilha um sonho, a gente se junta e com amor a gente descobre o que é necessário para entregar. Então aqui em cima tem uma visãozinha, né? Que o que nos une é uma visão, um sonho, algo que a gente está buscando. E a gente se conectou longe, pessoal. A gente começou a conversar com gente do mundo inteiro, né? E pessoas que estavam, apesar de estarem competindo, elas tinham uma vida de aprendizado que queria compartilhar informações. Assim como a gente tem, né, nos nossos ambientes, nas nossas squads, a gente tem as guilds que se formam em intertimes, pessoas que gostam das mesmas coisas e discutem os assuntos, a gente falava com gente do mundo inteiro para compartilhar aprendizado, né, e entender e fazer as pessoas subirem de patamar. Afinal de contas, o campeonato final gera 2.500 aquários e essa obra como um todo é muito legal para todo mundo. Como é que a gente encara isso, né? Um desafio com requisitos subjetivos, algo inexplorado, algo novo, você tem poucos parâmetros para se basear, muitos deles subjetivos. Pô, será que isso daí é impactante? Será que é harmonioso? Será que é bonito? Como é que eu mensuro isso? E aí a gente precisa de valores na nossa equipe. Então, quem está comprometido com esse sonho vai enfrentar os desafios com coragem. E sabe que precisa de foco. A gente tem um prazo para concluir, né? E a gente vai se respeitar. Cada um está ali num nível de aprendizado, de conhecimento, mas essas pessoas estão todas em busca de contribuir. Então a gente se ajuda e faz a equalização do conhecimento. E a gente tem que estar aberto, né? Aberto no seguinte sentido: às vezes a gente tem uma ideia e fala, não, essa ideia é minha, e vai ser difícil de mudar, porque, pô, fui eu que criei, mas a gente tem que estar aberto para poder mudar, para seguir sugestões, para entender como é que o time enxerga essas coisas. Tinha um cliente final, gente. Esse cara aí, esse japonês, esse senhor, ele é uma referência nesse negócio no mundo. Ele mora lá no Japão. Nessa foto eu estou lá na casa dele. E ele é o cliente final, ele que vai avaliar aí o aquário. E para a gente chegar lá, pô, a gente tem um processo aí muito parecido com aquilo que a gente tem hoje para entregar produtos digitais. A gente já passa por uma ideação, assim como a gente imagina a solução aí para a nossa MediaTek, a implantação do ARC e todo o trabalho que está sendo feito em produtos e TI para a gente construir esse mundo, e isso atinge todas as áreas da empresa. A gente nasce com uma ideia e precisa discutir em grupo, descobrir quais são os detalhes necessários para a gente colocar isso em prática. Para que a gente tenha uma visão, bole uma estratégia de ganhar esse jogo, planeje e vá para o ataque ali. E a ideação, gente, é sempre uma coisa onde a gente quer chegar. E eu tinha essa visão dessa imagem que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de água, de cachoeiras e tudo mais. E eu queria representar isso no meu aquário. Então, essa foi a ideia. E a partir daí, muito suor, né? 1% de inspiração e 99% de transpiração. E aí vamos para o Discovery, né? Como é que eu faço isso agora? Puxa vida, eu vou precisar encontrar os materiais, eu vou ter que desenvolver as técnicas, eu vou ter que pegar referências. Pô, como é que eu vou encontrar uma pedra na proporção certa para representar o que eu quero, né? Vamos explorar, vamos na natureza. E aí vamos lá procurar referência no lugar onde está, né?
E aí, a minha esposa, puxa vida, eu citei ela lá no começo porque, olha, ela foi guerreira. Eu sempre fiz uma baderna em casa, mas a gente sempre viajou juntos para passear e para explorar a natureza. E eu sempre vinha, tinha duas razões para ir, né? Conhecer os lugares, passear com a minha família e trazer essas impressões. E aí, em cima disso, prototipar. A gente precisa prototipar, ver se aquela ideia vai fazer sentido. Então, tem toda uma etapa aqui de construção das coisas, como eu selecionei os materiais, eu estou experimentando aqui o layout que eu imaginei, né? Para a gente poder, então, chegar num protótipo funcional, e essa aqui foi a primeira, a primeira entrega ali da nossa fase de discovery, para a gente ter visão e saber como construir aquele sonho final. Então, a gente viu que as ideias são válidas, vamos em frente. E com a visão, puxa vida, olha, eu lembro de ter visto um vale cheio de pedras, algumas cachoeiras, como é que eu ligo tudo isso? Vamos bolar uma estratégia, chama a equipe, aí estão os materiais, como é que a gente ajeita isso? Então tá aqui a turma do squad, ia lá em casa, tomar uma cerveja, mexer em pedra, fazer bagunça, e chegamos aí num roadmap. Olha que bacana, né? Nós temos um roadmap para entrega dos nossos projetos, dos nossos produtos, para que a gente chegue lá no final e entregue aquilo que corresponde à nossa expectativa de evolução, de ter uma solução para atingir a nossa expectativa, assim como a implantação do ar, que é uma fase importante para a gente, cada pedacinho desse trabalho aqui do aquarismo entregava algumas coisas para a gente validar essa ideia. Então a gente teve a ideia, descobriu, bolou aí como as coisas deveriam funcionar e colocou isso na linha do tempo, porque a gente tem uma meta. Setembro de 2013, nós temos que terminar esse trabalho para poder fazer o deployment aí em produção desse aquário, entregar isso aqui lá para os japoneses avaliarem, né? Então, a gente começou os sprints com coragem, foco, comprometimento, respeito e abertura. Vamos lá, vamos enfrentar esse desafio. E nesse processo, gente, a gente interage muito pela internet, vai um na casa do outro, tem fóruns para comentar, a gente faz desenhos e é, as pessoas fazem sugestões. E aí a gente começa o nosso sprint, então, aqui prototipando o trabalho final. Aqui tem um monte de pedras ainda com saco de areia, nós estamos construindo a ideia, nem todos os elementos estão no lugar. Essa coisa branca que vocês estão vendo lá no fundo, que vai lá para o fundo, foi uma simulação de um caminho que eu fiz com papel. Vamos para o sprint 2. Puxa, vamos agora mapear o terreno, ver por onde precisam passar os elementos. Tem algumas pedras aqui na frente, aquele tronco já mudou de lugar, ele não estava lá no começo. E as coisas vão mudando, e à medida que a gente evolui nos sprints, a gente vai testando e criando valor, incorporando novos elementos, e a gente vai se dando por satisfeito e evolui. A gente colocou as plantas, né? Criou ali um vale central, fez as simulações da cachoeira. Aqui a gente já tem uma outra pedra aqui no canto esquerdo, né? Eu vou voltar aqui para vocês verem que era uma pedra pequena, ela se transformou numa pedra grande, e a gente está evoluindo com a solução. As coisas estão tomando forma. Aqui no Sprint 6 a gente já tem ali a parte central, aquela simulação de um vale com várias pedrinhas, já tomando uma proporção mais adequada. E aqui está em momento de homologação. Esse aqui é o meu quarto. Hoje eu já fui expulso daí com esse aquário, né? E foi homologado pela minha esposa, que é brava e se fizer sujeira, o bicho pega. Aí, gente, eu coloquei um vídeo, mas eu acho que eu vou compartilhar o link para quem tiver mais curiosidade. Aqui eu mostro na prática como isso funciona, né? Tem um videozinho ali pinçando as plantas e colocando as coisas no lugar. E a gente tem, então, uma visão de como isso funciona na prática. Depois dessa etapa, a gente parte para fotografia. Vamos fotografar e vamos mandar isso para o Japão. Afinal de contas, não dá para levar o aquário para lá, né, gente? E por incrível que pareça, muita gente me pergunta, pô, mas e aí, você leva o aquário? Pô, seria uma tarefa maluca. Então a gente manda uma foto e aí a gente fecha aí o trabalho final e vamos fazer a nossa sprint review. Vamos ver como é que a gente vai ser avaliado pelo cliente, né? Os juízes. Vamos enfrentar o desafio, vamos mandar para lá e vamos ouvir os comentários.
E aí, então, a gente começa aí o tour pelo Japão. O Tonon já pegou, atravessou o mundo, foram 30 horas de viagem, né? E uma expectativa danada. Isso é um sonho de criança, né, gente? Não exatamente ir para o Japão, mas fazer essas coisas da maneira mais bacana possível. E eu acabei sendo premiado e convidado a ir para lá. Então, o Japão dispensa apresentações, é um lugar espetacular. Eu fiz essa viagem lá, né, até o Fórum Internacional de Tóquio. Fomos até lá de metrô, um negócio absurdo. O Japão é um país muito moderno, mas muito integrado com a natureza. No caminho, a gente já foi ali com a bandeira do Brasil no metrô, foi recepcionado por uma equipe legal. É um evento grande lá, tá, gente? E cada uma das pessoas que tinha sido premiadas recebiam aquela rosinha que está ali no meu peito. Vocês podem ver que eu sou o único brasileiro aí no meio de todos esses orientais, né? Esse foi, então, o trabalho apresentado. Agora é a hora dos dos prêmios, né? Avaliar se isso deu certo ou não. Então eu mostro aqui um pouco de detalhes para vocês poderem ver como é que são. A imagem não cabe toda na tela, infelizmente, assim, para ver com detalhes, então eu coloquei um zoom, alguns detalhezinhos assim daquele centro ali, onde estão as rochas, as cachoeiras, tudo isso é feito com a pinça, tá, pessoal? É um trabalho manual, de higiene mental, bem bacana, gostoso, junta amigos, diverte as crianças da família, é um negócio bem legal. E a gente vai registrando isso, né, em fotos para poder compartilhar esses momentos. E o sonho foi realizado, turma. Esse trabalho deu certo. A gente, com esse mindset ágil, né, de criar algo complexo e desconhecido, enfrentar o desafio, ser mais prático do que teórico, experimentar, errar, mudar, transformar e evoluir, levou a toda essa equipe a chegar no primeiro lugar do campeonato ocidental e a gente ficou com a medalha de prata no oriental. Tem a medalha de ouro para o primeiro, o segundo e o terceiro prata, o quarto, quinto e o quarto, quinto, sexto e sétimo de bronze. Aqui só por curiosidade, eu coloquei uma foto para mostrar para vocês o nome das espécies, né? Cada planta aqui tem uma espécie e a gente conhece cada uma delas. E aí tem um evento super bacana, né? Para consagração dessa entrega, da realização desse sonho, o reconhecimento de todo esse trabalho em equipe, fruto de muito estudo, de empenho, de amor, dedicação, e sem todas as pessoas que estavam junto comigo, buscando realizar esse sonho, isso jamais teria sido possível, né? Então, aqui um evento bem legal, em que a gente confraternizou ali com 500 pessoas, 250 aproximadamente eram de outros países, é uma reunião super legal, durou uma semana, e a gente foi visitar lugares, foi visitar a sede dessa empresa que promove isso, andamos pelo Japão, foi um momento excepcional e muito marcante da minha vida, né? E tem um detalhe, eu fui o primeiro ocidental a pisar nesse palco aí, então foi um negócio bem legal, e eu levei camiseta para toda a turma do Japão, que eu mantinha contato, né? Para que eles colocassem a camisa do Brasil, e ficaram todos muito felizes em comemorar conosco. Aqui embaixo tem uma faixa, né, falando sobre a integração desse squad brasileiro com esse squad japonês. Esse senhor que está ao meu lado aí, ele é o pai desse negócio, ele que fomentou tudo isso, é um cara muito legal, humilde, experiente. Eu fui visitar a casa dele lá no Japão. E é isso, gente. Eu acho que a gente tem, então, que ver as nossas conquistas e ter, ainda assim, aprendizados, né? Então, a gente, para relacionar com aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente entrega um projeto, a gente entrega sprints, faz ali a entrega para ser avaliado, a gente
tem os nossos méritos e as lições a aprender, e depois a gente rediscute, fala, pô, mas espera aí, vamos ver, podia ter sido ainda melhor? Por que o Tonon não ganhou o primeiro lugar lá no Japão? Né? Por que ele ficou em terceiro? E esse senhor que está aí nessa foto, aí no centro, que é aquele pai do aquarismo, isso aí foi um outro sonho que eu realizei, conhecer esse cara, ir lá na casa dele. Ele está ali com uma série de livros, falando para a gente, né, sobre técnicas, sobre como fazer melhor, o que faltou, o que não faltou. Isso foi muito legal e a gente consegue então aprender com os próprios erros e evoluir. E é um trabalho de equipe, né, de apaixonados e que vão entregar outro projeto com muito louvor e com um nível muito maior, muito mais preparados para enfrentar novos desafios. Aqui já no Brasil, com a turma daqui, fazendo uma comemoração, a gente estava lá no restaurante em Campinas, juntamos todo mundo, tem gente de vários lugares do Brasil aí, mais um evento, né, de premiação e tal, e eu acho que a gente chegou num ponto que a gente podia agora correlacionar bem essas coisas, né? Como que a gente entrega, né, gente, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, ou através dos nossos sonhos? Como que a gente não perde tempo? Como é que a gente tem uma mente ágil, né, com um mindset ágil? Como é que a gente age, experimenta, faz acontecer, testa, vai em frente, compartilha ideia com os amigos? A gente tem que focar naquilo que gera valor, né, naquilo que importa no final das contas. Toda essa parafernália de coisas que eu mostrei para vocês tinha um objetivo só: emocionar alguém com uma fotografia, né? Emocionar alguém com uma fotografia que olhe para aquilo e se encante com a natureza e enxergue em todo o seu trabalho todos aqueles aspectos que foram colocados ali. Precisa ser natural, precisa ser convincente, precisa gerar amor, né? E quando a gente tem esse mindset ágil e a gente compartilha, experimenta, a gente alcança uma visão validada, vamos dizer assim. Muita gente participou, experimentou e esse negócio evolui em conjunto. E a gente acaba fazendo, pessoal, com isso, o dobro do trabalho na metade do tempo. Porque a gente deixa de lado uma série de coisas, né? Às vezes a gente precisa validar uma coisa e numa forma, às vezes, meio burocrática de fazer, a gente precisa marcar uma reunião para montar uma apresentação, para ter todo um protocolo e, em alguns lugares, falar com a secretária, e isso se posterga por uma semana, quando uma mensagem no Meet interno, com um slidezinho, resolveria esse problema em 5 minutos e a gente avançaria, né? Tiraria esse desafio da frente. Então, para gerar valor, a gente precisa pensar naquilo que mais importa, naquilo que vai fazer funcionar. E essa mentalidade, ela precisa estar compartilhada com a companhia toda, né? E eu vejo, né, as lideranças do Estadão se movimentando nesse sentido, isso é muito bacana e prova que a gente está nesse caminho, né, de tirar aquilo que não agrega valor e focar em fazer as coisas funcionar em equipe, com coragem, né, de enfrentar os problemas, com foco, determinação, comprometido a fazer aquilo acontecer, respeitando os nossos colegas, as diferenças e ajudando no crescimento, e estando aberto sempre para que a solução não venha de um só, ela não tenha o nome de uma pessoa, ela tenha o nome de uma equipe, porque é assim que a gente conquista as coisas, né? É importante a gente sempre lembrar que a mentalidade da gente precisa estar no cliente, né? Ao contrário da mentalidade burocrática, em que a gente presta atenção num monte de outras coisas e num monte de outras pessoas que, na verdade, o cliente final nem sabe que existe. Ele quer ver a foto final do aquário, né? Ele não quer saber se você é amigo do cara que te levou na viagem, se o cara que te vendeu a ração, do peixe, a planta. Não, ele quer ver a foto final. E a mentalidade burocrática está muito preocupada com essas outras coisas. O nosso foco é entregar valor para quem consome os nossos produtos, ou, no caso aqui, o nosso aquário, né? Para isso, gente, a liderança, né, está em essência, ela tem que trazer amor, ela tem que ter paciência, bondade, humildade, abnegação, respeito, honestidade, compromisso, uma série de coisas que a gente vê nas nossas equipes
e que estão funcionando muito bem, porque a gente consegue se desenvolver na base dessa relação sincera de que todos estamos buscando um sonho. Eu deixo aqui, então, uma mensagem, eu faço em homenagem, né, esse trabalho ao Takashi Amano, que é o cara que criou todo esse campeonato, criou toda essa vibração positiva no mundo. Infelizmente, ele deixou a gente em 2015, 2 anos depois que eu visitei ele. Infelizmente, estava com câncer, mas ele deixou um legado muito bacana, uma coisa que envolve uma série de coisas, é muito boa para as crianças poderem começar a ter senso de ter alguma coisa, de cuidar, de ver algo que ela faz com as próprias mãos. E tem, vocês viram aí uma série de disciplinas que vão levar a criança a explorar isso para a vida toda, e isso é muito benéfico para o seu caminho. E aí, gente, eu deixo uma mensagem final, né, que é para a gente refletir que nesse mundo muvuca que a gente está, que a gente tem uma maneira muito legal de saber o que vai acontecer no futuro. A gente precisa criá-lo juntos. É uma frase aí do conhecido Peter Drucker, um cara excepcional, visionário, estava à frente do seu tempo. E então eu encerro assim e agradeço a vocês. Queria deixar um espaço para perguntas, para a gente poder falar um pouco sobre isso. Tá bom? Tá desligado o seu microfone, Dan. Dan tá falando. Não, eu tava falando, puta que pariu, animal. Mas eu tava pensando alto aqui. Ah, tá, achei que você estava falando. Não, e eu queria, já aproveitando que o microfone está aberto aqui, eu queria super agradecer ao Tonon. Eu tive a companhia da minha mãe aqui, minha mãe assistiu sua apresentação e ela adorou. Nossa, que legal! Ela adorou, ela entendeu de verdade todos os conceitos que você falou e ainda fez uma pergunta. Ela falou assim: como será que ele fez com essas plantas? Ele plantou sementinha ou foram mudinhas que ele pegou? Sim, Então, aproveito para te agradecer e para dizer que ficou muito claro, e eu acho que a gente tem que expandir essa sua conversa aí para toda a empresa, porque vai clarear a vida de muita gente que não tem essa conexão ainda com metodologia ágil e não consegue entender como isso é importante e não limitador. Bacana, Flávia, muito como obrigado. Que é a plantinha aí, só para minha mãe ouvir? Vamos lá. A plantinha, sim, gente, são mudas, né? São mudas mesmo. A gente coletava no começo isso em rios, em lagos, a gente ia procurando novas espécies. Então a gente saía nessas viagens aí caçando isso. E aí, como o mundo inteiro fazia isso, nessas comunicações, a gente começou a criar um banco de plantas e a gente trocava. E hoje em dia tem uns caras que estão explorando isso comercialmente. Eles são criadores, eles têm lá umas mini fazendinhas lá de plantas. Então eles pegam cada uma dessas mudinhas, reproduzem, e hoje você encontra isso no mercado. Você vai na Pet, você encontra. Mas naquela época era bem mais difícil. Mas são através de mudas. A gente vai, pega uma mudinha, planta e adapta ela ali ao solo. Você viu ali naquele trabalho, tinha acho que quase 20 espécies de plantas, cada uma tem uma necessidade de luz e tudo mais. É uma espécie de jardinagem debaixo d'água. É bem legal, mas agradeço a sua mãe. E é isso aí. Boa, obrigada. Beleza. E aí, gente, tem mais algumas coisas aí? Eu acho que talvez você não tenha noção do quão inspiradora foi sua fala hoje. Foi muito, muito legal mesmo. Que legal, bastante inspirada pelo que eu vi aqui. Parabéns, assim, eu tô sem palavras, muito bom mesmo. Puta, graças, que bom, que bom. Estou muito feliz de ouvir isso, Nádia. Era uma expectativa de passar a mensagem da maneira correta, né? Trazer algo divertido para vocês e uma experiência legal que dá para a gente compartilhar com muito carinho, porque tendo um sonho e a gente indo em busca dele, a gente alcança tudo que a gente quiser. Obrigado, Nádia, fico muito feliz. Parabéns, Marcelo. A sua apresentação, assim, eu acompanhei algumas apresentações, como era muito técnico, até eu comentei com o Thiago, da equipe de tecnologia muito top do jornal, né? E realmente, do começo ao fim da sua apresentação, você foi extremamente didático.
e todo o seu desenho do seu projeto foi a ferramenta, a cerejinha do bolo, né, da ferramenta. Foi sensacional. Como você, eu tive algumas oportunidades de estar no Japão, até fiz o comentário que você fez a reverência certinho, porque eles são extremamente exigentes, né? Sim, que legal, algumas vezes lá, e eles são exatamente, considere-se o primeiro lugar. Para você ter chegado aonde você chegou com eles, considere-se, sem dúvida nenhuma, o primeiro lugar. Parabéns. Obrigado, Tiana. É emocionante isso. Assim, eu revivo essa experiência cada vez que eu conto. Foi realmente muito legal e é muito bom poder compartilhar isso com vocês. Estou bem feliz pela receptividade, por ter conseguido levar a mensagem que é o mais importante. Sem dúvida. E aí, gente? E aí, Todão? Dá muito trabalho, cara, fazer tudo isso aí? Dá, Tiagão, dá, mas é um trabalho gostoso, né, cara? É um momento de relax ali, né? Você vai mexer na água, cara, contato com planta, com terra, faz bagunça, né, cara? Tua mulher não pode ser muito brava, senão tu tá lascado. Mas é legal e assim, são momentos de descontração, de descontração mesmo, que tá você e a tua criação ali. Mas, claro, vem com trabalho. Eu acho que nenhuma conquista vem fácil. A gente precisa se dedicar. Coisa simples tende aos montes, né? Então, para a gente alcançar resultados, a gente tem que ter amor e tem que se dedicar. Mas quando a gente ama o que faz, a gente vai longe, sem. Parece uma brincadeira. Eu digo que eu nunca trabalhei na vida. Até hoje eu estou só me divertindo. E eu fiz essa pergunta de propósito para contar uma fofoca, que um pouco mais cedo o Tonão estava me contando nos bastidores que agora ele automatizou todo o processo. Agora ele até a Alexa canta musiquinha dos peixinhos para dormir. Ele aperta um botãozinho, cai a comidinha. Depois você conta pra galera aí Você como tá tá nesse nível. Pessoal, eu fui indo, né? Você vê o que é quando você faz por amor, né? Ele estava me contando aqui mais cedo a automatização do processo que ele tem hoje. Gente, eu comecei a ir querer ir mais longe um pouco, porque assim, o processo de trocar água do aquário, por exemplo, dava muito trabalho eu precisava pegar baldes e tira e coloca para lá, coloca para cá, uma molhadeira pela casa, e a minha mulher gritando, e os cachorros latindo, e puxa, eu preciso melhorar isso aí. E existe uma rotina, né? Assim como na natureza, a gente tem horário do sol nascer, se pôr, a gente tem que respeitar todo esse ciclo. As plantas também precisam de gás carbônico durante o dia para fazer sua respiração, à noite elas precisam de oxigênio. Então, todos esses ciclos aí, no começo a gente controlava meio manual. Eu acendia a luz quando saía para trabalhar, quando voltava dava uma olhada na aquária, apagava, desligava o gás carbônico, ligava o oxigênio, trocava a água. E aí eu falei, não, eu vou automatizar tudo isso, pô, eu sou da área da TI, eu vou fuçar nisso. Aí eu comecei a mexer com umas plaquinhas chamadas Arduino, programei essas plaquinhas, comprei sensores, comprei filtros que trazem água já do jeito que eu preciso. Fiz um monte de parafernálias lá e integrei lá com a Alexa ou com o Google. Então hoje eu posso ir lá falar, ok, Google, desligar a lâmpada. Daí ele, olha, já está querendo desligar aqui, ó. O meu telefone ouviu, vai apagar a luz lá em casa. Então a gente, né, continua se divertindo e esse mundo é infinito, dá para explorar um monte de coisa. Muito bacana. Ô, Tonon, eu não tenho nenhuma dúvida não, só tenho um comentário, só assim, é visível, né, a importância o poder da reafirmação, porque você devia acordar todo dia de manhã e reafirmar, cara, vai dar certo, cara, a gente vai conseguir, porra, a gente vai ganhar esse campeonato, a gente vai chegar no Japão, né, e isso é muito que a gente vê aqui, né, todo dia que a gente acorda a gente deveria se reafirmar, né, é um exercício diário, né, um processo de transformação. Transformação, ela é uma construção, né, de algo que está se transformando. Você construiu um aquário e a gente está transformando uma empresa. Ambos os cenários são de construção. E, cara, assim, é visível a importância dessa reafirmação. E, além disso, cara, assim,
é um negócio que eu acho que eu já conversei com algumas pessoas, assim, a gente tem que amar o que a gente faz, né? A gente tem que ter uma ligação meio... Parece que tende a ser algo espiritual, inclusive, sabe? Então a gente ama a TI, a gente ama, né? Você ama aquário, cada um ama alguma coisa, e a gente tem que encontrar esse amor no nosso dia a dia. Então, cara, você não tem... Assim, eu achei essa palestra, cara, fantástica, digna de TED, tá? A gente tem a Naná que já palestrou em TED. gente. Eu vou ver se a gente vai botar você no TED, porque, meu irmão, animal, assim, eu tô impressionado. Eu não tenho nem o que falar, não tenho o que perguntar, Puta, é que simplesmente bacana, agradecer. Dan. Porra, foi fantástico. Obrigado mesmo. Muito Ainda bem que tá obrigado. gravado isso daqui, vou ver se a gente consegue, viu, Flá? Depois a gente conversa para ver se a gente consegue dar uma divulgada aqui. Nós vamos usar esse homem, Danilo. Tem muito ensinamento aqui que ele não é TI, e é isso que a gente precisa, sabe? Aqui a transformação é sobre pessoas, é sobre como as pessoas acreditam, como elas se reafirmam, como elas se engajam, como elas acreditam e elas fazem o que elas amam. Então, essa sua apresentação inteira não é TI, ela não é metodologia, ela é sobre o humano mesmo. Então, bicho, parabéns, animal, assim, Obrigado, né? Eu não tenho o que obrigado. falar, Tô muito parabéns feliz. mesmo. Obrigado Se mesmo, alguém Dan. tiver pergunta, manda bala. Eu só queria fazer um comentário que eu fiquei emocionado. Parabéns mesmo, cara. Puta, de coração, obrigado. Tô muito Eu feliz. queria fazer uma pergunta, mas você já respondeu. Mas era basicamente o seguinte: Fala, hoje, Fadala. eu não sei se realmente é dessa forma, mas eu acredito que seja. Você vê que, sei lá, que eu vejo muito como se fosse um aquário, mas é fechado, o pessoal coloca plantas, essas coisas, e ele cria um ecossistema dentro dele, né? Sim. Aí minha pergunta era baseado nisso. Como eu vi que tinha um monte de planta, essas coisas, você colocou o peixe, eu falei assim, será que ele cria um ecossistema ali mesmo e ele faz a própria limpeza? Mas agora você já explicou que não é bem dessa forma, né? A gente tem um percentual disso, sim, Padal. A gente pode chegar a ter um aquário autoequilibrado, né? Só que a gente vai ter que ter muito menos elementos ali. Como a gente supersatura aquele ambiente, a gente precisa de auxílio, né? A questão está na dimensão. Se aquele ambiente tivesse uma escala muito maior, certamente ele ia entrar em equilíbrio, porque nutrientes eles são depositados ali no fundo, as plantas absorvem esses nutrientes, o sol fornece energia, as decomposições do solo e das coisas que estão ali geram gás carbônico, mesmo o peixe fazendo lá suas sujeirinhas ali, isso entra no processo, tem uma série de bactérias lá chamadas bactérias denitrificantes, que não deixam a água ficar poluída, mas quando a gente está num escopo deste, um sistema fechado, a gente precisa auxiliar. Então, para responder a tua pergunta, dá para a gente chegar nisso, mas em escala bem menor, em número de elementos ali dentro. Senão precisa do auxílio do humano aí para funcionar. Cara, eu imagino a dificuldade, porque assim, eu tentei uma vez controlar só o nível do pH da água e foi uma tristeza, viu? Cara, começa assim, Padal. Agora vamos trocar mais ideias aí que a gente vai botar esse teu aquário para funcionar Boa. mais ainda. Legal. Valeu pela resposta. Aí Valeu, o cara. Paul desistiu e ele comprou um artificial mesmo ali, cara, com as plantinhas e tal. Agora só fala assim, Alexa, liga o aquário, ela coloca o aquário na TV, né? É isso aí. Boa, Beleza. valeu, obrigado. Posso aí. falar? Ó, Zé Newton, Fala, Zé. Posso JN. falar? Pô, ô Tonão, desculpa, cara, eu precisei sair, você estava no sprint 2 do teu projeto. Puta que Mas pena. o Thiago tá gravando, eu vou assistir depois. Eu achei muito interessante a tua abordagem, cara. Eu vou fazer uma abordagem assim com as pescarias que eu faço também. Mas, Porra, olha aí. mas aí é sentido contrário, hein, cara? Você tá cuidando dos peixes, eu tô fazendo outra coisa. Pô, bicho, olha. Olha aí, cara, Cara. participação especial diretamente de São José do Rio Preto, hein, São cara? José do Que Rio legal. Preto. Ô, Tonão, mas eu voltei aqui, cara, para te dar um abraço aí, que fazia tempo que eu não te via, cara. Prazer em revê-lo. E eu vou ver o vídeo todo, tá? Sim. Apareça aí pra gente se ver, tá? Beleza, cara. Você tá no Estadão? Tô aqui no Estadão. Eu vim aqui pra um cantinho aqui pra não atrapalhar o pessoal. Semana que vem eu tô aí, eu procuro vocês. Maravilha, vamos bater mais papos Valeu. aí. Obrigado. Um abraço, viu? Parabéns, abraço. tá muito legal. Até onde eu participei, tá show de bola ali. Brigadão Valeu, mesmo. cara. Vamos, continuamos juntos. Valeu. Gente, respondam o link aqui de link de presença, que está aqui do lado. É só uma perguntinha, e para a gente poder rodar os certificados. Beleza. É isso aí, pessoal. Boa, Tonon, É isso, parabéns. pessoal.
Animal. Parabéns Pessoal, mesmo. Obrigado um abraço aí. a todos. Espero encontrar vocês aqui para a gente continuar esse papo, tá bom? Tchau. Parabéns, Tudo bom. Tonon, muito bom. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Obrigada. Parabéns. Valeu. Obrigado, gente. Tchau, tchau.